Pois é, você me pergunta sobre procrastinação, o mal da humanidade. Eu acho que é o mal da humanidade, sim. As pessoas, de uma forma geral, sofrem desse mal. Mas o louco é que tem solução para ele, e é o que eu mais faço nos meus processos de atendimento, mentorando mulheres empreendedoras ou atendendo pessoas dentro do corporativo. Por quê? Porque não é que a gente procrastina por preguiça ou a gente procrastina porque a gente não tem uma boa gestão de tempo. A gente procrastina por uma questão emocional. E eu quero explicar a você por quê, né? E por isso tem solução. Quando a gente é desafiada a fazer algo que para nós nos parece difícil, a gente não conhece, ou mesmo é algo que a gente não gosta, a gente envia uma mensagem ao cérebro, né, numa região chamada amígdala, que é uma região onde rastreia riscos, de que é algo que, de alguma forma, me deixa insegura. Então essa região, ela, faz você, de alguma forma, se proteger, porque ela constrói a iminência de um risco de fato na sua cabeça. Só que necessariamente, né, isso não é verdade. O fato é que o fato de procrastinar é como se você dissesse assim: "Ah, posso deixar o meu sonho para depois, e vou priorizar não sofrer a frustração". Por quê? Porque no final o seu maior medo é, na verdade, de não dar conta daquilo, de não ser suficiente, né, para fazer aquilo. E quando a amígdala, que é essa região aqui de trás, entra em cena, tudo que você quer é se proteger. Tudo que você quer é isso. A maioria das pessoas, de uma forma geral, não tem problema de gestão de tempo, tem problema mesmo de caráter emocional, gestão de emoção. Neurocientificamente, você tem toda essa estrutura cerebral que está completamente programada para rastrear riscos, que é a região da amígdala. O processo de procrastinação tem muito a ver com esse mecanismo de fuga, fuga do sofrimento, fuga da frustração, fuga, né, de uma situação que possa me colocar em risco. Ela aniquila o teu córtex pré-frontal, que é essa região da frente do teu cérebro, onde você faz julgamento de valor de forma racional. Então é uma briga entre sistema límbico, né, e, o teu sistema de neo do neocórtex, que é onde você faz julgamento de valor. Esse julgamento de valor, ele fica completamente comprometido, porque você constrói, né, mentalmente, um padrão de risco, que para você vira uma realidade. Então qual é o circuito da procrastinação, né? Eu busco fazer algo, eu imediatamente, caracterizo aquilo como difícil, e aí eu adio. Por que que eu adio? Porque entra em cena, a amígdala, e ela faz eu de alguma forma me sentir, insegura e me protejo, então eu adio. No momento que eu adio buscando algo que me satisfaça. Aí pode ser, sabe, o celular, pode ser comida, pode ser bebida, algo que o meu cérebro já conhece o caminho de prazer. E aí a gente faz esse circuito de forma tão repetida que a gente vai construindo a estrutura fortalecida, né, da procrastinação. Porque eu tenho a vontade de fazer, julgo que é difícil, e aí imediatamente, tenho a sensação de que estou em risco, adio aquilo e escolho, fazer algo que me dá prazer. O fato é que a frustração, ela vai vir depois de qualquer forma. Por quê? Porque você simplesmente, vai se culpar, se julgar por isso. Então, assim, esse mecanismo é um mecanismo que ataca direto a tua autoestima e é um mecanismo de fuga, fuga de dor, exatamente assim. Dentro desse processo da procrastinação, né, o mecanismo é de fuga, como eu falei anteriormente. E é o medo do julgamento e o medo, de alguma forma, de se expor, de passar vergonha, mas ainda tem o perfeccionismo também, porque a gente fica buscando fazer a coisa cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, o que não ajuda em nada. O nosso cérebro, ele, de alguma maneira, ele prefere lidar com a frustração ao fazer aquilo que você acha que deve fazer e você acha que é importante para você fazer. Quem perde nessa história? Você. Porque você vai adiando os seus sonhos, vai adiando os seus sonhos, e na verdade vai dando uma certeza para você da sua incapacidade de realizar aquilo que você precisa realizar. Então o que que é importante? É importante você aprender a gestionar mentalmente esse processo do ponto de vista mesmo de processo cerebral. A gente está falando aqui de pensamento. Então, primeiro de tudo, você precisa reconhecer, né, que
você está num processo de procrastinação. Isso é muito importante. Depois entender de que você tem medo. De que eu tenho medo, né? O que que eu posso fazer para diminuir esse medo? E aí, outras coisas que eu te sugiro é quebrar essa tarefa grande em pequenas tarefas, porque o cérebro entende isso como, digamos assim, mais fácil de ser executado. Então, a amígdala é menos acionada, então você tem uma sensação menor de medo de executar. Então, isso acaba te ajudando a se sentir mais motivado a realizar, porque a coisa fica mais sob o teu controle. Quebra em pequenas etapas e aprenda que você for executando, a celebrar, porque isso também é fonte de motivação para você continuar fazendo. Não desiste dos seus sonhos não, porque a procrastinação é isso, sabe, é você deixar o teu sonho para depois, o ponto é que isso não livra você da frustração. A gente precisa entender que às vezes a gente precisa treinar a mente da gente para fazer aquilo que a gente menos gosta, mas que a gente tem certeza que vai levar a gente mais próximo do sonho da gente, é sobre isso. O tempo não espera. Cada vez que você diz para si mesma: "Meu sonho pode esperar", está escolhendo viver mais um dia no terreno da frustração. A procrastinação não é sobre preguiça, tampouco é sobre medo. E o medo se enfrenta em pequenas doses mais consistentes. Seu sonho não merece ficar na fila de espera. E você é a pessoa que pode fazer ele acontecer.